Hoje nós temos a temática, a quarentena e os nossos pecados de estimação, né? E eu gostaria de começar orando ao nosso Deus, pedindo discernimento para que possamos compreender a sua palavra, dar as boas-vindas a todos que chegaram, aqueles que vão estar chegando, né? Que Deus possa abençoar cada um e que possamos ter um bom tempo de aprendizado e de edificação. Então vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te somos gratos pelo perdão, Senhor, dos nossos pecados. Somos gratos pelo Teu Filho, que ali na cruz de Calvário entregou sua vida em nosso lugar para que pudéssemos ser reconciliados contigo. E agradecemos pela comunhão que podemos ter, mesmo à distância. E te pedimos por esse tempo de aprendizado, que o Senhor possa falar aos nossos corações mediante a Tua palavra. Apesar de nós, pedimos que nos use, para que Teu Espírito Santo venha a moldar os nossos corações, transformar, mudar aquilo que precisa ser mudado, para que possamos viver de maneira agradável a Ti. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Então hoje vamos estar trabalhando sobre essa temática e eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta, né? Talvez o tempo que vocês perguntem assim, é curioso, né? Falar sobre quarentena, falar sobre pecado, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, que é: como está a sua vida espiritual, né? O nosso texto base de hoje é Provérbios 28:13. E diz o seguinte na palavra do nosso Deus em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Né? Muitas vezes na nossa vida, como crentes, como jovens, nós vivemos uma vida secreta, infelizmente. Uma vida que as pessoas que nos cercam não nos conhecem, apenas nós mesmos e o Senhor Jesus Cristo. Uma vida que não é muito elogiável, uma vida que muitas vezes está escondida debaixo de uma máscara que procuramos não revelar. Embora saibamos que a Bíblia nos diz que nada será escondido aos olhos do Senhor, todas as coisas diante dele estão nuas e patentes, e todas as coisas um dia serão reveladas. E muitas vezes não temos a dimensão dessas coisas e preferimos permanecer com os nossos pecados secretos, muitas vezes não tão secretos, mas de estimação, que procuramos zelar por eles, preservá-los, né? Como se fosse um animal de estimação ou uma pessoa muito querida, né? E a gente prefere fazer a manutenção do pecado na nossa vida, infelizmente. E quando eu falo de pecado, normalmente a gente associa logo ao quê? Envolve também, é sério, mas não envolve apenas isso, né? A gente geralmente pensa sobre pornografia, prostituição, a gente pensa sobre assassinato, adultério, né? E essas coisas sim existem muitas vezes na vida dos jovens. Infelizmente, dentro da igreja tem muitos jovens que vivem uma vida secreta na pornografia, quando estão sozinhos nos seus quartos, nas redes sociais, quando estão sozinhos com o seu telefone. E eles mantêm essa prática, né? E interessante que, à medida que eles mantêm, se torna um hábito, e quando saem, vamos dizer assim, do seu momento a sós, eles pensam que o fato de deixar aquilo num local, num ambiente específico, não interfere no seu relacionamento com Deus e não interfere no seu relacionamento com os outros e, na verdade, interfere no seu crescimento, interfere na sua comunhão. A gente pensa que Deus é uma pessoa que não está vendo a nossa vida cotidiana em todos os aspectos, e por imaginar que Deus não está vendo, a gente pensa que a nossa vida espiritual está boa, e na verdade não está. A gente tem um exemplo do rei Davi, né, quando ele matou Urias, adulterou, planejou um assassinato, né? E nós temos Natan o corrigindo.
Do seu pecado até a sua confissão, os teólogos dizem que foi em torno de 2 anos. Durante 2 anos, ele não progredia espiritualmente. Pelo contrário, na sua confissão, em Salmo 51, ele diz: os ossos que tu quebrastes. A vivência dessa pessoa é uma vivência medíocre, enquanto ele não confessa. E o nosso texto de hoje diz: o que encobre as suas transgressões? O que é encobrir? É esconder, é não revelar diante de Deus aquilo que ele já conhece. Ele diz: essa pessoa que encobre os seus defeitos, sejam através de justificativas, sejam através de desculpas, né? Sejam através do silêncio, essa pessoa nunca irá bem, não prosperará. Ou seja, essa pessoa não irá bem, essa pessoa não irá crescer, essa pessoa não irá crescer na caminhada cristã, essa pessoa não tem como estreitar o seu relacionamento. Muitas vezes a gente se pergunta, como crentes, quando a gente está vivendo uma vida de pecado: por que eu não cresço espiritualmente? Porque eu não tenho aquela alegria de estar com as pessoas, com os crentes em Cristo, de falar sobre assuntos eternos. E a gente esquece disso. Não tem como a gente crescer amarrando em coisas passadas, em coisas que nos prendem a uma vida passada regressa, que nós já fomos libertos da nossa vã maneira de viver. Então cabe a nós agora assumirmos um papel daquilo que já somos na pessoa de Jesus Cristo, né? Então o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Mas o que é que tem a ver essa temática com a quarentena? Observe bem. À medida que não se tem quarentena, à medida que não se tem, vamos dizer assim, um tempo disponível, que nós normalmente dizemos que somos muito ocupados, nós normalmente estamos muito atarefados. E à medida que estamos atarefados, nosso pecado de estimação está ali. Mas, entretanto, esse pecado de estimação, ele aparece de maneira esporádica por causa da falta de tempo. Minha natureza pecaminosa, minhas atitudes, minha disposição do coração pecaminoso está ali, pronto para as oportunidades surgirem, pronto para as oportunidades virem e eu exercer com o maior prazer esse meu pecado. Olha só. Entretanto, quando nós retiramos o excesso de atividades, que possivelmente se tenha, se de fato tem, se de fato a gente não cria apenas desculpas, então esse pecado que estava muitas vezes resumido de maneira esporádica, ele se revela de maneira mais evidente na nossa vida. Então, uma pessoa que tinha de maneira esporádica a prática da pornografia, agora na quarentena, por ter mais tempo livre, mais tempo disponível, essa pessoa vai manifestar de maneira mais cotidiana, manifestar de maneira mais, vamos dizer assim, comum, essa prática em seu isolamento social, vamos dizer assim. A pessoa que tem a prática de discutir, e muitas vezes o trabalho, muitas vezes a universidade, muitas vezes as atividades cotidianas impedem de discutir porque você não está em casa, faz com que na quarentena você tenha uma prática de discussão maior, porque você não sabe lidar com o outro, com os seus pecados dentro da sua família, com os seus pecados dentro daqueles que lhe cercam, e nem com os pecados do outro. De maneira que a explosão ocorre, né? Eu não sei se é verdade, mas disseram que a quarentena no Japão fez com que aumentasse substancialmente o número de divórcios, né? Ou seja, o que segurava os casamentos era o quê? Era um não se encontrar com o outro, né? E à medida que eles se encontravam, eles não conseguiam se dar, eles não conseguiam, vamos dizer assim, ter uma empatia um com o outro, e eles diziam, não quero mais isso, e acabavam se divorciando. Porque muitas vezes é revelado nossa natureza
ainda de maneira mais evidente quando nós temos tempo para exercê-la, né? Então, à medida que temos tempo na nossa quarentena, e eu vou citar alguns pecados para a gente não fixar na nossa mente pecados apenas dos outros, porque a gente gosta muito de ver pecado dos outros, né? Talvez a gente, quando se fala de pecado em algum estudo, em alguma igreja, normalmente, eita, fulano de tal, essa mensagem é para ele, né? Cicrano, né? Eu não sei, minha esposa dizia que era ciclano, eu acho. Aí eu fiquei meio confuso, qual mesmo? É cicrano, né? Mas ele dizia o seguinte, essa mensagem é carapuça para fulano de tal. Então, normalmente nós temos a tendência de não reconhecer os nossos pecados, e por não reconhecer os nossos pecados, nós vivemos na prática do pecado, mas nós conseguimos enxergar os outros. E é o que Cristo diz, que na verdade a gente é um cego, porque a gente vê o argueiro do olho do irmão, mas não vê a trave que está no nosso olho. Então o argueiro do olho do irmão deve ser o pecado que está afligindo ele. Mas a gente não vê o pecado que está afligindo a nossa vida e que muitas vezes pode ser bem pior do que, os efeitos podem ser piores do que os outros irmãos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que reclama, que murmura, normalmente na quarentena ele vai murmurar muito mais. Ele vai achar mais motivos para reclamar, ele vai achar mais motivos para achar defeito, né? Por quê? Porque ele está tendo mais tempo para exalar aquilo que ele é, para exalar o pecado que ele tem guardado. Distribuição de tempo, e é por isso que foi o estudo da semana passada dos jovens sobre desculpas. Normalmente nós criamos desculpas por quê? Porque nós não temos tempo. Entretanto, na quarentena, nós teremos tempo. Então a falta de conhecer de Deus e prosseguir em conhecê-lo, a falta de um relacionamento produtivo, em comunhão com Ele, em caminhar com Ele, em conhecê-lo, em depender dEle, é revelado de maneira evidente. Por quê? Porque não se tem mais motivos ou desculpas que a gente possa ter para a nossa mediocridade de vida espiritual. Então, leitura bíblica. Ah, não tenho tempo de ler. E agora? Mudou alguma coisa? Vida de oração. Ah, não tenho muito tempo. Mudou alguma coisa agora? Né? Ah, se dedicar ao estudo da palavra de Deus de maneira mais profunda. Estudar com mais calma. Estudar com mais tranquilidade. Estudar de maneira que você venha a refletir. Venha a muitas vezes meditar sobre aquilo que você estuda. Eu não tinha tempo antes, você está tendo agora? Então isso revela de maneira exponencial, de maneira tão crucial, quem de fato nós somos, quem de fato nós temos vivido, como temos vivido. Então a quarentena revela muitas coisas. Se você dizer, não tenho tempo para auxiliar fulano de tal nisso, para ajudar em casa naquilo, né? Eu não tenho tempo. Agora você está tendo, você está ajudando, você está fazendo as coisas, né? Então a quarentena revela o seu pecado, que muitas vezes está escondido pelas coisas. Tem um teólogo chamado John Piper que ele diz, coisas têm nos matado, né? Então é interessante pensar dessa forma. Excesso de coisas faz com que a gente se esconda através dessas coisas para não reconhecer uma vida de pecado que temos vivido, por não ter, vamos dizer, a prática de maneira mais contínua. Entretanto, na quarentena ou no isolamento, isso vai ser revelado, né? A confissão do pecado é algo interessante porque tem que haver, para que ocorra a confissão, se faz necessário um reconhecimento, né? O reconhecimento, no dicionário, quer dizer um ato ou efeito de reconhecer, admitir como verdadeiro, o reconhecimento de um direito.
Para que haja reconhecimento, se faz necessário tempo para meditar e para refletir. É interessante pensar a questão do tempo, e de extrema importância a questão do tempo. E a gente deve observar algumas coisas. Quando um jovem vive uma vida de pecado, quando tem seus pecados secretos, de estimação, e dizem que estão muito ocupados, a prática pecaminosa se manifesta, como eu disse, entretanto de maneira esporádica. Quando temos mais tempo, as práticas pecaminosas se manifestam de maneira mais corriqueira, pois existe mais tempo para isso. Então você pode pensar assim, Voltaire está dizendo que não ter tempo é algo bom espiritualmente. Será que eu estou dizendo isso? De forma alguma. Porque o fato de você não ter tempo só está dizendo que você não consegue exercer aquilo que você quer exercer de maneira mais corriqueira. Entretanto, o fato de não ter tempo não vai mudar o seu interior. Não vai mudar as suas atitudes. Para o crescimento espiritual, se faz necessário o tempo. Se faz necessário ter tempo, né? Os filósofos dizem que o ócio é necessário. Porque é através do ócio, não o ócio no sentido de não fazer nada e ir para a Netflix e assistir, mas no sentido de ter tempo para poder refletir, né? Então, se faz necessário se ter tempo. Para quê? Para que haja o crescimento e não se manifeste simplesmente no tempo que nós temos o nosso pecado, mas que no tempo que temos possamos exercer uma vida piedosa. Então, o tempo é algo que deve ser importante. Se você está ocupado, então está ocupado com o que é bom. Encher o seu tempo com atividades, coisas que não mudam você e não leva a refletir, não é algo bom. Seu desejo carnal não foi modificado, ele está ali pronto para expressar na primeira oportunidade. Então, não ter tempo não é algo bom. Ter tempo e exercer esse tempo com coisas pecaminosas também não é bom. Então, o que é bom? O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Bem, a gente deve saber agir com o tempo de maneira correta, né? A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, versículos 14 a 17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Então nós devemos, irmãos, algumas pessoas estão chegando, só vou dizer isso, virem o celular, porque depois a gente vai postar no YouTube para a tela ficar cheia. Então é só virar o telefone, tá? Eu sei que estou aí de lado para vocês, é só virar. Então nós temos que saber exercer com o tempo aquilo que glorifica a Deus. Nós temos que saber colocar as coisas no seu devido lugar de prioridade e primazia. Nós temos que saber colocar as coisas espirituais no seu devido lugar. Nós temos que saber remir o tempo. Se faz necessário de tempo, que tenhamos tempo para crescermos espiritualmente. Uma pessoa que não tem tempo para as coisas espirituais, ela não vai crescer espiritualmente, né? O início do nosso texto de Provérbios fala: o que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas os que a confessa. E essa é a primeira palavra que eu queria me dedicar a vocês. Para que ocorra uma confissão, é necessário tempo. O que é que vocês entendem por confissão? Expor os seus pecados. Eu não preciso de muito tempo para isso. Eu preciso de 5 minutos por dia, confesso ali meus pecados diante de Deus, fico com minha consciência limpa e volto para minhas atividades. Não. Confissão não é isso. Confissão é uma palavra chamada homologeu, que quer dizer o mesmo. Ou seja, eu estou afirmando algo que alguém me disse. Olha só de onde vem a palavra. Confessar, por exemplo, quando um policial chega lá, confesse que você estava com a droga. Eu sei que você estava com a droga. Aí a pessoa que estava com a droga lá, eu confesso. Eu digo mesmo o que você está dizendo. Então eu estou
associando o meu discurso com o discurso de alguém que me falou. Olha só, confessar é Deus fala ao nosso coração pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus. E à medida que ele fala, eu compreendo, eu reconheço minhas falhas diante dele, eu confesso. Olha só, para que isso ocorra, se faz necessário tempo. Vocês já pararam para conversar numa pessoa e dizer assim, e aí fulano, como é que tá as coisas? Ah, tão bem. Mas se nós perguntamos, fulano, como é que tá as coisas? Ele começa a falar, a gente fica logo impaciente. Já pararam para pensar? A gente pergunta como o outro está, mas a gente não tem tempo para ouvir como o outro está, né? Muitas vezes é assim nossa confissão. Nós pensamos que temos confessado, né? Mas nós não temos confessado, porque nós não temos tido tempo para ouvir a voz de Deus, né? Hebreus nos diz isso, a gente terminou a carta de Hebreus lá na igreja, e Hebreus sempre diz isso. Olha, não deixe de ouvir aquele que fala. Não sejam surdos para aquele que fala, né? Não sejam tardios espirituais, não sejam preguiçosos espirituais. Então, para a primeira coisa, para que ocorra o crescimento espiritual, se faz necessário tempo. Se faz necessário você colocar como prioridade na sua vida um tempo com Deus para ouvir a sua voz, né? Confessar é ouvir Ele falar acerca dos seus pecados, de onde você tem falhado, para que você possa reconhecer, se arrepender e se conformar à vontade de Deus. Olha só. Então se faz necessário tempo. Mas como é que Deus fala conosco? Através do seu Espírito, o Espírito que habita em nós, né? Falei isso, e lá em João capítulo 16, versículos 7 e 8 diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós. Mas quando eu for, vos enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, muitas vezes, tem um pastor aqui, pastor Timóteo, eu gosto muito dos estudos dele. Pastor Timóteo, ele é professor lá do seminário, do Bereano. Ele diz assim: irmãos, muitas vezes os problemas que temos na igreja não é nem porque o irmão é problemático, é porque falta a ele orientação. Muitas vezes, irmãos, nós pecamos sem saber que estamos pecando. Isso inocenta não, porque isso é responsabilidade sua de conhecer a vontade de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. A forma como lidamos uns com os outros, aquilo que falamos, como distribuímos o tempo, as prioridades na nossa vida, aquilo que impacta a minha tomada de decisão, tudo isso revela a quem eu tenho servido. Então não é desculpa para aqueles que pecam, sem saber que pecam, o fato de não saberem. Mas revela um outro problema, que ela não está interessada em conhecer a vontade de Deus. O Espírito Santo que habita em nós, é Ele que diz: opa, para aí, é uma atenção, para. Isso aí está errado, meu irmão. Olha o que diz a palavra de Deus, né? O meio que o Espírito Santo usa é qual? A palavra. Lá em João 17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então o meio de santificarmos é a verdade. Agora vamos voltar para a quarentena. Eu acho que é um mês de quarentena. Acredito que nem todos estão vivendo a quarentena por impossibilidade. Mas, irmãos, o que modificou na sua vida no conhecimento de Deus? Se Deus fala conosco através do Espírito, utilizando a palavra de Deus, para que meus pecados sejam manifestos na minha consciência através do Espírito Santo, e eu possa
em meu discurso, em minha interpretação da minha vida, me alinhar com aquilo que Deus acha sobre a minha vida, se isso é necessário, será que eu tenho dado as condições necessárias para que isso ocorra? Será que eu tenho aberto a minha Bíblia e lido e conhecido mais acerca da vontade de Deus ou não? Será que o sintoma não está evidente porque eu não cresço espiritualmente ou não? Será que o sintoma pelo qual eu permaneço nos meus pecados de estimação e não consigo deixá-los, porque eu primeiro não reconheço, porque não existe como ser confrontado ele na minha vida? Será que no horário do culto você está mais preocupado com o que vai fazer depois do que com o que Deus está falando através dos seus servos ali? Não tem como crescer espiritualmente assim. Jovens não têm como ser exemplos, como Timóteo era. Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, né? Será que nós somos padrões? Será que os mais velhos olham para a nossa vida e são constrangidos por verem em nós Cristo? E eles, com tanto tempo de caminhada cristã, não poderem revelar a Cristo na sua vida? Ou será que tudo aquilo é algo pesaroso, é um entojo? Infelizmente, muitas vezes é isso que ocorre. Davi, ele conhecia o seu pecado. Olha só, Salmo 51, do 3 ao 6. Porque eu conheço as minhas transgressões. Meu irmão, como é bom você saber onde tem falhado, para poder corrigir suas falhas. A coisa mais triste, talvez, seja viver uma vida alienado, alheio à realidade, né? Viver uma vida de ficção, viver uma vida em que não é manifesto a verdade em nossas vidas, em que não tem nada de concreto. Davi dizia: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ele apenas não conhecia os seus pecados, mas ele se preocupava com aqueles que ele não conhecia. No Salmo 19, versículo 12, ele diz: quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Então, a preocupação que ele tinha até com os pecados que ele cometia sem saber que cometia pecados. Isso faz com que a gente tenha uma atitude de humildade. Quantas vezes a gente não encontra jovens soberbos, crentes soberbos, pastores soberbos, por não terem caminhado com a sua mediocridade, com o ser deplorável que são por causa de seus pecados, né? Muitas vezes o problema que enfrentamos é que quando o Espírito Santo chama a atenção, a gente muitas vezes endurece o nosso coração, os pecados se tornam algo habitual. E como é difícil quebrar um hábito, né? Como é difícil quebrar algo que é corriqueiro na nossa vida, os costumes, né? E o pior, muitas vezes nós temos pecados que são costumes, são práticas que a gente já se acostumou de maneira até consciente, né? Muitas vezes a gente não leva a sério a seriedade do pecado e preferimos manter nossa autonomia em confiar em nós mesmos. Muitas vezes isso é consciente. Nós não levamos a sério a seriedade do pecado que fez com que... É interessante que no período da Páscoa que a gente tem vivido, normalmente os crentes, e eu não estou dizendo que isso é um problema,
gostam de colocar muitas mensagens acerca do sacrifício e do amor de Jesus Cristo. Quem dera que com as mensagens viesse também a compreensão de sua vida diante de Cristo. Que por causa do pecado e do poder do pecado, foi necessário que Ele entregasse a sua própria vida para nos resgatar. Se pudéssemos compreender isso de maneira verdadeira, não apenas numa mensagem de rede social, nós teríamos uma atitude diferente para com o pecado na quarentena, quando você está no seu quarto, quando você está lidando um com o outro, quando você fala, quando você fofoca. Isso é a compreensão do sacrifício de Cristo por nós. É compreender o quão miserável diante de Deus e deplorável é o pecado. Somos pecadores, somos. E isso faz com que você tenha que atitude diante de Deus? Uma atitude de ser propício a mim, miserável pecador publicano. Ou você está na sua vida espiritual dizendo, graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais. Né? Como tem sido a sua vida diária? Deus não vai olhar para o seu Facebook na época da Páscoa. Deus vai olhar para o que você tem feito com Jesus Cristo no seu dia a dia. Né? No seu dia a dia. Então, os pecados guardados, escondidos, os seus pecados secretos de estimação, revelam qual é a sua atitude para com o Cordeiro que morreu. Né? Sua atitude para com Cristo, muito mais do que uma mensagem de rede social. Eu entendo que Cristo deve ser revelado em nós em todos os meios que nós estamos inseridos. Então, se temos vivido a vida com Cristo, isso vai se revelar no Facebook, no Instagram, no Twitter e outros meios que eu não sei nem o nome. Entretanto, tenhamos muito cuidado. Sabe com o quê? Com a vida hipócrita. Porque diante de Deus, como eu falei semana passada, tudo aquilo que é cera, que vem para esconder, ela cai por terra, ela é derretida diante daquele que com os seus olhos de fogo prescruta todas as coisas. De maneira que antes da nossa palavra sair a boca, ele já conhece o que existe no nosso interior. Então, jovem, você que está me assistindo, você que é casado, você que é solteiro, você que está namorando, né? Temos que ter muito cuidado com os namoros para não se tornar uma coisa carnal. Então, observe bem. Será que nesse tempo de quarentena você tem revelado a quem você tem servido? Será que você tem revelado os seus pecados de maneira corriqueira ou você tem buscado cada vez mais ao Senhor? Né? É interessante que aquele que busca ao Senhor, ele não busca apenas na quarentena. Na sua vida corriqueira, na sua vida cheia de correria, ele arruma tempo. O tempo do Senhor é algo primordial. Ele não coloca como segunda opção. Né? Eu fico admirado com o testemunho de um presidente norte-americano, não sei o nome agora de cabeça, mas diz os relatos, né, que quando ele estava com o seu tempo devocional, de oração, nada poderia atrapalhar. Ele já dizia, né, olha, estou com o meu tempo com Deus, qualquer coisa que chegar, mande aguardar, independente do que fosse. Essa é a nossa atitude que temos que ter. Nós não devemos ser levados pelo mundo, mas nós devemos conduzir nossa vida, apesar das circunstâncias, de um modo agradável a Deus. Amém? Então Deus abençoe a cada um de vocês, que possamos de fato viver uma vida cristã de santidade que agrada ao nosso Deus.